Vamos embora aproveitar a semana e declarar vida sobre o nosso lar? Então diga não ao Halloween. Aqui em casa nós não celebramos a morte, mas nós celebramos a vida, sabe por quê? Deus nos deu vida em abundância. Então vamos aproveitar e declarar vida na nossa casa, na nossa semana, no nosso ano, enfim. Vamos declarar vida sobre nós. E eu quero te convidar já para a gente cantar uma música juntos que fala sobre isso. Vida, vida fonte de alegria, né? Então vamos cantar juntos? Só aumentar aqui. Fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Vamos lá declarar vida sobre a nossa semana, sobre as nossas famílias. Preenche as lacunas do meu coração. Eu sei isso é Jesus. Eu sei isso é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei que isso é Jesus. Bom dia. Tenho amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei que isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei que esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Bom dia! Você pode declarar vida sobre o seu lar? Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei que esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, pra sempre com Jesus. Qual lar você vai estar eternamente? Vamos orar? Te convido a orar nessa manhã, declarando vidas abundantes sobre nós. Pai, obrigado a Deus por essa manhã, obrigado a Deus pelas nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, que possamos celebrar a vida sobre as nossas vidas, Pai. Nós não celebramos a morte, nós não celebramos, ó Deus, Halloween, nós não celebramos, ó Deus, e não compactuamos, ó Pai, com essas fantasias, com esse modo, ó Deus, de celebrar, ó Deus, algo que traz morte mesmo sobre as nossas vidas, morte espiritual, algo que nós não percebemos, que não é palpável, ó Deus, mas que nós sabemos que acontece, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, guarda o nosso coração, guarda o nosso lar, que o Senhor abra os nossos olhos, nos faça perceber, ó Deus, o que é bom e o que é ruim, que nós possamos andar na luz do Senhor, ó Pai. Nos afaste das trevas, afaste nossos filhos, ó Deus, das trevas. Em nome de Jesus, Pai, guarda o nosso coração no Senhor e que tudo que fizermos, Pai, seja de acordo com a Tua vontade, que tudo que fizermos, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu santo nome, Paizinho.
Assim eu te louvo, te bendigo nessa manhã tão linda, tão maravilhosa. Obrigada, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia! Bom dia para você que está chegando. Semana nova, muitos desafios, né? E Deus na frente, né? Abençoando e nos dando graça, né? Para poder vencer cada desafio. Deixa eu só achar a música aqui, colocar um fundo musical aqui para nós. Só um minutinho. Achei. Já pegou o seu café? Então vamos lá. Então façam um excepcional dia, bem chegando, sejam bem-vindas, né, aqui na minha casa. Lhes desejo um dia abençoadíssimo e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, né, do nosso bom Deus, repouse sobre todos nós nesse dia. E aí, como foi a semana? Creio que muitos desafios, né, mas com a graça de Jesus nós vamos conseguindo, né, vencer cada um deles. Então, gente, essa semana, né, onde muitos aí comemoram o Halloween, então eu quero aproveitar esse momento para, né, dar uma pincelada aqui com vocês sobre isso, bem rapidinho. E eu não vou aprofundar no tema, né, dessa vez. Ano passado eu falei muita coisa sobre isso e eu resolvi deixar o link, né, da mensagem aqui nos stories para você, né, em um outro momento clicar aí e poder assistir e entender, né, um pouquinho mais, ou se você já assistiu e quer assistir novamente, né, eu vou deixar aí para facilitar para vocês, tá bom? E aqui em casa nós, de fato, não celebramos, né, a morte aqui, não celebramos Halloween aqui, preferimos não trazer esses símbolos aqui, né, para o nosso lar, né, de assombrações, né, caveira, essas coisas feias que eu nem sei direito o que tem, só sei que é tudo muito... Tomar cuidado com a palavra aqui, mas é tudo muito sombrio mesmo, para não usar outra palavra, tá? Mas enfim, não participamos, né, dessa festa aí do dia 31 de outubro, dedicada aí à celebração dos espíritos dos mortos, bruxaria, né, da magia, e tudo isso vem camuflado de gostosuras ou travessuras. Vem bem camuflado disso aí, viu? Né, parece algo, tão inocente, né? E tem muito cristão por aí conformado e dizendo, nada demais, né? Travessuras ou gostosuras. Até soa, né? Bem gostosinho aqui no ouvido, né? E, né, muitos dizem, deixa as crianças se divertirem. E não tem noção do que isso pode causar no mundo espiritual, né, das nossas crianças, daqui também, da nossa família no geral, porque acaba atingindo a gente também, né, que tá junto aqui, e causa perturbações mesmo, né, porque parece bonitinho, mas depois gera aquele medo, né, aquela sensação de medo de que aqueles espíritos estão entrando no quarto, que estão chegando próximo, e daí a criança não dorme bem e não sabe o que está acontecendo. Né? Nossa, está acontecendo com esse menino que não dorme, alguns pais chegam a brigar com esses filhos. Se você não voltar pro seu quarto, eu vou te bater, você vai ser castigado. Cuidado, fique atento a esses sinais, né? Fique atento porque realmente é algo muito forte. E o próprio significado, né, da palavra Halloween já nos remete a algo de arrepiar, não é? Fala sério, não é verdade? Né, que é véspera de todas as almas, imagina isso, onde os espíritos dos mortos vagam, né, durante as festas, a fantasia. É forte, gente. E eu quero te perguntar o que você tem celebrado aí na sua casa. Que seus filhos, né,
tem celebrado aí vida ou morte? E então nós fechamos aqui, né, esse tema sobre Halloween, mas eu vou deixar o link para vocês acompanharem depois aí nos stories. E eu vou deixar também para quem assiste só pelo YouTube, eu vou deixar na descrição também o link aqui para você ser direcionado mais fácil aí para essa mensagem sobre Halloween. Então, fecha aqui e nada melhor então do que falar sobre vida, né? No tema de hoje, nada melhor que falar sobre os fatos da vida. E nós precisamos reafirmar isso nos nossos corações, sabe? Mas de verdade mesmo. De verdade, de verdade. E acredito que se estamos buscando, né, então ser mais parecidas, né, com Cristo, precisamos andar na luz e não nas trevas. Precisamos olhar para o autor e consumador da vida e celebrar com gratidão a vida que vem do nosso Criador e que deve ser vivida, né, diante dele, assim como a canção, né, que acabamos de cantar. Nós precisamos celebrar essa fonte de vida que vem do nosso Criador. E eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia comigo em Salmos 95. Salmos 95. Versículos 6 e 7. Bom dia, vem chegando. Deus abençoe ricamente o seu dia, a sua semana. Vamos lá? Para quem está chegando, Salmos 95, versículos 6 e 7, que diz assim: Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Olha só. Semana passada, nós vimos que muitos cientistas, né, têm uma devoção quase religiosa pelo naturalismo e suas influências, né, sobre a origem da vida, e mesmo diante de fortes evidências, né, científicas de que o universo teve um início e carrega marcas, né, de um projeto muito inteligente, né? E eu peço a Deus que nesse momento abra a nossa mente, né, para que Ele coloque, né, a palavra dele na nossa mente, nos nossos corações, e um desejo também, uma disposição em obedecê-lo. E Colossenses 3, 15a diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em nossos corações. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro, né, dos nossos corações. E não é fácil falar sobre esse tema, né? Cada um acredita no que, né, no que lhe foi ensinado desde pequeno, ou talvez na vida adulta já viu que aquilo não, né, pareceu não ter fundamento, e ele vai buscar, né, no que ele, sabe, no que ele vai acreditar daqui para frente, vamos dizer assim. Então é muito difícil, porque é como se a ciência e a fé ela estivesse brigando, né, o tempo todo, o cientista tentando provar, né, que, né, da maneira deles lá, que tudo veio pelo natural, né, e ao mesmo tempo a fé, né, mostrando que tudo veio por um Criador, que Deus criou. Então gera essas discussões, essas rixas, não sei, talvez seja essa palavra, mas
que Deus seja, né, o nosso juiz nesta manhã. Eu não tô aqui, né, para apontar, ó, tem que ser assim. Não. Que o Espírito Santo te convença de uma forma única, inquestionável, sabe? É algo muito pessoal. É algo muito pessoal. E como precisamos ajustar, então, a nossa visão com a visão do Senhor. Falamos muito sobre isso, né? Semana passada. E nós já vimos os fatos, né? Eu trouxe alguns versículos para você sobre Deus, né? Os fatos sobre Deus e a criação do universo, né? Que formam então a nossa cosmovisão bíblica, né? E cremos que Deus criou toda a vida e tudo que existe, né, no universo. Nós cremos que foi uma criação de Deus. E embora muitos por aí dizem que é balela, que Gênesis 1 é só mais uma historinha de um livro, já ouviu falar sobre isso? E por mais que eles tentem, sabe, eles não conseguem explicar sobre Deus e a origem, né, do mundo e tudo que nele há. Eles até tentam, mas não conseguem. A Bíblia, sabe, ela não é só mais um livro. Não é só mais um livro. Ela explica tudo. Tá aqui. É só você ler. Ela explica tudo que o homem não consegue explicar. E ela é mais científica do que a própria ciência. Olha que forte. Ela é mais atual do que qualquer revista e jornal que chegou nas suas mãos, que foram escritas ainda hoje. Né? Então, ciência e fé combinam perfeitamente. Combinam perfeitamente. A Bíblia, ela é mais científica do que religiosa. É só você ler e prestar atenção nos detalhes. Ou seja, tudo está na palavra de Deus. Tudo está na palavra de Deus. E podemos dizer que a própria ciência, olha isso, que a própria ciência nos leva a acreditar em Deus. É forte isso, né? Muito ateu que tentou aí, né, ler a Bíblia, né? Claro que muitos chegam ao fim e fala que pode ser, mas não acredito, né? E que convertem no percurso. Não tem como. A Bíblia explica tudo. Tem até aquela música, né? Ninguém explica Deus. E houve um tempo em que as pessoas diziam que não podiam cantar essa canção, porque, sim, tinha explicação, né, sobre Deus. Então, que a música não tinha nada a ver. Mas o que hoje eu entendo é que realmente ninguém explica Deus. A própria palavra explica Deus. Mas o ser humano não explica Deus. Não tem como, sabe? Então, a ciência, ela aponta para Cristo. Então, tá interligado aqui, não tem como separar os dois. Então, não tem como brigar pelos dois, sabe? Claro, cada um acredita no que quer. Mas, vem ler a Bíblia. Aponta. A ciência está bem clara aqui. E ela aponta para Cristo. Augusto Cury diz que onde Deus entra, a ciência se cala. Lembrando que Augusto Cury, ele era ateu. Hoje ele é cristão, né? E olha só essa declaração dele. Onde Deus entra, a ciência se cala. E para muitos, esta não é uma explicação, né, vamos dizer assim, popularmente aceita, né, sobre a origem da vida, porque eles precisam de uma explicação tipo racional, né, algo palpável que dá para, né, eu tenho que ver, né, eu tenho que ver para crer. E eles precisam de uma teoria, né? E eles criaram essa teoria de que o ser vivo veio pelo acaso.
que supostamente surgiu por um processo aleatório e desorganizado, né, aí de um ancestral. E essa teoria ela foi proposta por Darwin e muito bem aceita no século XX. E resumindo e trazendo então um pouquinho mais de clareza sobre isso para você, o que a visão, né, de Darwin propõe é que um único ancestral comum, né, um único ancestral comum produziu todo o leque de plantas, de animais, incluindo nós, seres humanos, tá? E em um processo muito lento de mutações favorecidas, né, pelo meio e que acontecem aleatoriamente, né? Enfim, para eles é mais fácil acreditar nisso. É mais fácil levar as células, né, e tantos outros materiais aí para dentro de um laboratório e tentar provar, né, a criação. Só que, né, desde que Darwin lançou isso daí, né, e anos mais tarde, outros cientistas perceberam que aparentemente, né, as mutações multiplicadas ao longo do tempo não são um mecanismo de vida eficaz. Será por quê, né? Será por quê? E, né, eu vou dizer, porque talvez você não pegou. Porque, porque a Bíblia diz que Deus dá o fôlego de vida. Ele criou, então ele dá o fôlego de vida. Então, assim, ao longo dos anos, né, se você olhar para trás, existem muitas falhas sobre as explicações da existência e é bem verdade que Deus deu capacidades incríveis, né, para o homem e o homem acabou fazendo, então, descobertas complexas, né? Complexo o tema, né? Mas vamos lá, vem comigo, presta atenção. Então Deus deu ao homem a capacidade, né, de fazer descobertas complexas sobre a estrutura do nosso corpo dentro da ciência moderna e esses assuntos têm revelado cada vez mais rodeados de sombras, né, devido às projeções daqueles que distorcem, eles vão distorcendo, né, seus estudos científicos sobre o funcionamento da mente humana, estão buscando legitimar a existência de seu Deus. Olha só isso. Eles tentam tirar, né, Deus, vamos dizer, com D maiúsculo, né, eles tentam tirar Deus da jogada para criar o próprio Deus, né, o ídolo com letra minúscula, o próprio Deus aqui, que eles acreditam. Vai entender, né? Então, ou seja, eles colocam outras coisas, né, como sendo seus deuses no lugar de Deus. Eles criam ídolos no lugar de Deus. E podemos agir dessa forma, criando deuses, ídolos, né, para as nossas vidas. E eu quero trazer alguns exemplos para vocês. Colocando nosso marido, ou nossos filhos, ou nossa inteligência, né, nosso saber, nosso conhecimento aí. E, sabe, tantas outras coisas nós podemos colocar no lugar de Deus, né, que pode virar um ídolo no nosso coração. Essas coisas podem tornar nosso tudo. Elas podem tornar nosso tesouro, né? E acabamos deixando Deus aí lá para segundo, terceiro, quarto, talvez até quinto plano, ou talvez ele nem exista nos nossos planos. Já pensou nisso? Onde Deus está aí nos seus planos? Você tem dificuldade de acreditar que Deus projetou e trouxe à existência todas as criaturas? Você tem dificuldade de acreditar nisso? Abra comigo sua Bíblia em Salmos 8. Salmos 8. Ele é pequenininho e nós vamos ler alguns versículos dele. Pronto? Vamos? Então, Salmos 8, né? Vai falar sobre
a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. Então aqui nós já vamos perceber de cara a bondade, né, que a bondade de Deus começa na criação. Leia comigo o versículo 1. O Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. Uau! Olha a bondade de Deus já no início da criação, né? Sobre os céus expuseste, né, a tua majestade, magnífico, né, em toda a terra. E não tem nem o que dizer sobre isso, é muito lindo ver a glória do Senhor mesmo, né, em cada versículo que a gente vai lendo, e nós vamos percebendo isso, né, como nós falamos semana passada, né, se olharmos pela janela, com os nossos próprios olhos, nós vamos ver toda a criação do Senhor. E olha só o que diz dos versículos 3 a 8. Vamos lá. Quando contemplo os teus céus, vamos começar de novo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Olha a sua volta. Contemple mais a criação. Contemple os mínimos detalhes. Às vezes você olha só a imensidão dos céus, né? Mas começa a perceber os pequenos detalhes também, né? De uma flor, por exemplo, criação dele. Então comece a contemplar mais a criação. E o salmista questiona aqui, né? Quem somos nós? Quem somos nós para que te lembres, né? E ainda assim ele nos fez. Deus criou o homem e lhe deu domínio sobre todas as coisas, né? Feitas por suas mãos. Tá aí no versículo 7 e 8. E ele colocou, né, para que o homem, então, dominasse. Para que dominasse, o homem cuidasse, né, de tudo isso. Ele criou, falou, olha, agora tá aqui, cuida para mim. E ainda quero te chamar a atenção para os versículos 1 e 9. Eu vou ler o 9, nós já lemos o 1, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Esse salmo, ele começa e termina, porque se a gente observar o versículo 1, é o mesmo do versículo 9. Então esse salmo, ele começa e termina exaltando a grandeza de Deus, né? Teu nome majestoso enche a terra. Teu nome majestoso enche a terra. Olha que lindo. Olha que lindo esse salmo. Você já tinha parado para, né, destrinchar aqui um pouquinho sobre isso? Nós precisamos aprender a não agir por conveniência. E nós só vamos conhecer a verdade a partir do momento que a gente mergulhar na palavra. E a palavra nos diz que a verdade liberta, conhecimento liberta. Então, abra mão dessa batalha. Se você não sabe o que é o que, quem fez o que, se está aí nessa dúvida, abra mão dessa batalha. Venha ler, vem para a Bíblia.
Nós acabamos de ler esse salmo lindo, onde nós, seres humanos, recebemos então aqui uma posição única na criação. E tal posição requer que a nossa visão, né, de mundo esteja em harmonia com a interação do nosso Criador. Então pare, contemple mais. E olha só o quanto nós somos importantes. Nós temos uma identidade de filhos e filhas. E a maneira como nós fomos projetados tem muita significância, né? Na qual nós só podemos encontrar no Senhor. Dizem que nós temos um vazio do tamanho de Deus. E isso nos leva a crer que só Ele pode preencher esse vazio. Então abre mão do que está te machucando. Já tentou segurar um potinho de agulha? Você aperta aí a agulha, né? Aquele tanto de agulha te machucando, porque você está apertando e você não quer soltar. E está te machucando e está sangrando. E você quer continuar segurando esse pote de agulha. Né? Você não sabe no que acreditar, então prefere ficar aí, né? Com o que você já tem. Sabia que tem muita gente que tem medo de mergulhar na Bíblia? Porque ela vai encontrar verdades e ela vai ter que abrir mão do que, né, virou ídolos aqui para ela. E ela vai ter que abrir mão disso. E ela prefere continuar machucando do que abrir mão e viver, né, a vida abundante que o Senhor promete aqui na palavra para nós. É uma promessa. E eu queria que você parasse de duvidar, de chamar para isso, né? Pare de duvidar. Volte a ter comunhão com o seu Criador. Enquanto uns dizem, né? Seja o que você quiser. Deus te diz: você foi projetado ainda no ventre. Vou repetir, você foi projetado ainda no ventre. Você é um ser único, com o DNA exclusivo. Imagina, DNA exclusivo, ninguém tem igual. Sabe? Com um propósito específico. E cumprir então esse propósito será a chave, né, para a verdadeira significância. Ou seja, só nele, só no Senhor, você encontrará o seu verdadeiro valor. Só no Senhor. Nós somos feitos à imagem de Deus. A Bíblia nos diz isso, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E as pessoas se tornam mais conscientes, né, do seu próprio valor quando descobrem que são semelhantes, amados de seu Deus Pai. Então não fique na dúvida, sabe? Aceite esse amor genuíno, se relacione corretamente com Deus através da fé salvadora de Cristo. Não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir. E tem um médico psicanalista, Jung, que ele diz a seguinte frase: não preciso acreditar em Deus, eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele existe. Forte, né? Vou repetir. Não preciso acreditar em Deus, eu sei que Ele existe. Então, um fato é que a religião e a ciência foram objetos, né, de críticas sobre os quais intelectuais, pensadores, pesquisadores, né, então foram temas que eles mais refletiram, né, e falaram ao longo da história. Por que tem tanta importância, assim?
E então vem pra palavra. Vem destrinchar o que tem aqui, vem entender. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. E eu quero deixar uma tarefinha de casa hoje para vocês. Quero que vocês assistam o filme Em Defesa da Fé. Eu te encorajo, né? Durante a semana, ter um tempinho aí, um cineminha em casa, né? Pipoca. Junta aí a família. Assistam esse filme. Né? Ele transmite a mensagem, né, de como a fé pode ser um poderoso apoio para as pessoas que enfrentam desafios e adversidades. Quem nunca, né? Todos nós, acho que enfrentamos em algum momento da vida algum desafio e alguma adversidade. Eu vou deixar também nos stories o nome lá depois, tá? Dá uma passadinha lá para você ver. Então, algo para a gente refletir nessa manhã, né? Precisamos experimentar ter uma vida de dignidade, como diz aqui Salmos 8, né? O título é A Glória Divina e a Dignidade do Filho do Homem. Então precisamos experimentar essa dignidade. Fuja do caminho que te leva à morte. Deixa Deus moldar a sua visão de mundo, né? Segundo a visão dele. E o mais depressa possível. Não fica enrolando aí, não. Nós não temos tanto tempo assim mais. Então, ensine os seus filhos a amar a Deus, né? O discipulado começa dentro da nossa casa, né? Então, comece a discipular os seus filhos. Anos atrás, eu estudando a Bíblia, né? E algumas partes que falavam sobre discipulado. E daí eu perguntei para Deus, falei, Deus, quem que o Senhor quer que eu discipule, né? E daí essa pergunta ficou. E eu ouvindo algumas mensagens e lendo a Bíblia, e veio no meu coração assim, discipule a sua casa. Discipule os que estão dentro da sua casa. Eu falei, uau, eu lembro que eu anotei no papel e eu ouvindo essa mensagem, ouvindo, e de repente a pessoa disse assim, você quer discipular pessoas? Então comece discipulando os de dentro da sua casa. Eu falei, nossa, que confirmação rápida, né? Que resposta rápida, né? Que o Senhor me deu. E eu falei, Deus, como que eu vou começar discipulando a minha casa? É difícil, né? Parece que dentro do nosso lar, a gente falar sobre certas coisas, parece que nós não somos ouvidas. Ah, que discipulado que é? Mas aí eu aprendi um detalhe importante, que não basta a gente só falar, né? A gente tem que agir, a gente tem que dar exemplo. Então eu comecei a discipular na minha casa, dando o meu exemplo, né? Eu gostava muito de ler a Bíblia quando eles estavam fora, porque era meu momento, ali silêncio, a casa silêncio, pegava ali, ó, meu cafezinho, a Bíblia, sentava, passava horas ali na mesa. E daí, quando eu percebi, né, que falar talvez não seria tão eficaz, então eu comecei a estudar a Bíblia nos momentos que eles também estavam em casa. E foi assim, levou tempo, sabe? E daí aproveitava uma refeição, né, que a gente estava todo mundo junto na mesa, perguntava o que eles tinham escutado na escola dominical. E, né, bem de leve, assim, a gente começou a criar, né, esse vínculo de fazer esse tipo de comentário. E daí, sabe, assim, sem perceber, sabe, aquela coisa bem natural. E de repente, a minha filha começou a se interessar pela leitura da Bíblia. De repente, meu filho começou, né, mamãe, a gente tinha que ler a Bíblia, né? Vamos ler Provérbios, todo mundo junto? Então, assim, Deus começou a agir, né, sem que eu precisasse falar, mas através do meu exemplo.
Então, eu quero deixar isso aqui para você nessa manhã. É através do seu exemplo. Não fique cobrando. Fulano, você leu a Bíblia hoje? Né? Principalmente pro marido. Você vai ler a Bíblia? E aí, você não vai ler a Bíblia, não? Então, assim, sabe? Jesus deu mais exemplo para os discípulos, né? Do que talvez ele pudesse ter falado, né? Então, ele deu mais exemplo. Claro, teve muita coisa que ele chamou eles para a mesa, né? E instruiu com palavras. Tanto que ficou para nós também essas instruções. E onde? Onde eu vou encontrar, gente? Não tem outro lugar, né? Então, cuidado com as Bíblias também, com traduções muito novas, né? Tem algumas coisinhas que eles acrescentaram e que não é muito coerente, né? Então, eu gosto muito da NVT, né? Que é uma tradução mais atual, mas que eles não mudam tanto do original. E também gosto da... Deixa eu só ver o nome que eu sempre confundo. Da João Ferreira de Almeida, né? Revista atualizada no Brasil. Então, essa também, né? Que é a mais próxima, que é a original, né? Então, ela é muito boa, sabe? Pra gente estudar. Só que tem muitas palavrinhas que a gente não consegue entender. Então, por isso que eu busco muito na NVT. Então, assim, foram longos dias. Não foi da noite pro dia, né? Que eu consegui discipular minha casa. Foram longos anos, eu poderia dizer. E foi com o meu exemplo. Foi com o meu exemplo. Não foi, né? Sabe aquela goteira que fica pingando, falando e vai e não cansa, né? Então, não foi assim. Foi através do meu exemplo que eu consegui discipular minha casa. Então, eu te encorajo a vir para esse lugar, né? De ensinar mesmo os seus filhos a amar a Deus. Começa aí no seu lar e começa através de você. Deus só precisa de uma pessoa aí dentro da sua casa para que aconteça e que comece em você. Assim como começou em mim aqui. Então, mostre para os seus filhos o valor que eles têm, sabe? Em Deus. E instrui-os a seguir, né, os mandamentos do Senhor e adotar comportamentos saudáveis, né? Que não basta ler a Bíblia. A gente tem que adotar comportamentos saudáveis e assim manter, né, as bênçãos fluindo através das nossas vidas. E é isso. É isso que eu acho que Deus tinha para falar ao nosso coração nessa manhã. Então eu quero que você reflita nisso daí. Não demora, não. Nós não temos muito tempo. Não demora a começar a ver as mudanças aí dentro da sua casa. E eu faço um alerta, porque não é fácil, né? Vai ter dias que a gente vai esquecer, vai ter dias que o inimigo vai querer fazer um pé de guerra. Mas permanece firme, não desiste não. Não desiste não. Né? Às vezes também Deus manda muita prova para ver se onde está o nosso coração. Então peça a Ele, fala, se o Senhor me ajudar, eu consigo. Então segura na mão dele e Ele vai te dando graça, Ele vai te dando sabedoria, Ele vai te instruindo, né? Nosso exemplo arrasta mais do que palavras. Então que você seja exemplo aí dentro da sua casa. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada, Deus, por essa mensagem. Que ela venha como flecha, ó Deus, nos nossos corações. Nos dê sabedoria, ó Deus, para cuidar do nosso lar. Nos dê graça, ó Deus, nos dê posicionamento para que possamos trazer vida, para que possamos trazer luz e que nós possamos abandonar as trevas, ó Deus, nos afastar do que traz escuridão, ó Deus, para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajude a entender, ó Deus. Nos ajude a entender, ó Pai, que tudo foi feito e criado pelas Tuas mãos. Que
Se tem algum coração, ó Deus, dividido em cima do muro, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, traga o discernimento, o desejo, ó Deus, de encher da Tua palavra e que essa pessoa possa passar, ó Deus, a compreender o mundo segundo a compreensão do Senhor, a olhar o mundo com as lentes do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Teu Espírito Santo nos convença que precisamos do Senhor, que nós possamos ter nosso coração convertido ao Senhor dia após dia, para que não venhamos cair, ó Deus, em comportamentos mundanos, para que não venhamos cair, ó Deus, ter a mente cauterizada, ó Pai, com esses jargões do mundo, mas que possamos, ó Pai, nos libertar de tudo isso, de toda a escravidão, ó Pai, e viver na luz do Senhor. Tire toda preguiça, toda frieza espiritual. Tem tanta mulher dentro de casa, ó Deus, comendo pão da preguiça. Desperta essas mulheres, Pai. Desperta cada coração, para que ela coma o pão dos céus, ó Deus. Para que ela acorde cedo, como a mulher de Provérbios nos ensina, a colocar, ó Deus, em primeiro lugar o Senhor nas nossas vidas, te buscar em espírito e em verdade, com um momento de devoção ao Senhor. E depois colocar, ó Deus, seja a casa, seja o trabalho, colocar em ordem. Instruir, ó Deus, o marido, os filhos, no caminho do Senhor. Que elas possam ser exemplos. Que o Senhor ensine, ó Deus, a calar no momento certo e também a falar no momento certo. Em nome de Jesus, Pai, tire toda a opressão do inimigo, tire toda a depressão, toda a ansiedade, traz calmaria a esses lares, traz paz, que elas possam deitar e dormir em paz e descansar no Senhor. Tire toda a perturbação da mente, tudo que impede, ó Deus, de dormir, que traz insônia, que traz preocupação, que traz muito pensamento, ó Deus, negativo. Que o Senhor repreenda isso em nome de Jesus. Não só das mulheres, mas também dos homens, dos filhos, das filhas, Pai. Em nome de Jesus. Traga a paz que excede todo entendimento. Nos dê fome, nos dê sede de Ti. Que possamos buscar fonte de vida no Senhor. Que possamos mergulhar na Tua palavra e viver tudo que está escrito aqui. Que não sejamos crentes, ó Deus, só da boca para fora, mas que possamos viver de fato como salvos, ó Deus, no Senhor. Em nome de Jesus, transforme a nossa mente. Não nos deixe ficar conformados, ó Pai, com esse mundo. Tenha misericórdia, que nós possamos andar na contramão de verdade. Que nós possamos nos posicionar e não aceitar, ó Deus, a imposição do mundo sobre a nossa casa. Tenha misericórdia, blinde a nossa mente. Em nome de Jesus, guarda puro o nosso coração e que possamos descansar no Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor acrescenta todas as coisas que nós necessitamos. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor é dono de tudo, dono da ciência, dono de tudo. Não tem como desvincular isso do Senhor. E nos dê a graça de nos posicionarmos segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que nós não tenhamos dúvida de quem o Senhor é e de quem nós somos no Senhor.
firme a nossa identidade em Ti. Firme a identidade dos nossos filhos em Ti. E que nenhuma ideologia venha assombrar a mente deles, Pai. Em nome de Jesus. Blinda a mente dos nossos filhos. Esse é meu clamor, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Traga paz que excede todo entendimento. Que nós possamos sentir amados e amados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. E lembre-se, né? Diga não ao Halloween. Né? Que a sua casa não celebre a morte, mas que celebre a vida. Vida em abundância. E vida que glorifique o nome majestoso do nosso Senhor Jesus. Amém? Tenha um excelente dia, uma excelente semana. Terça-feira que vem às 8h07 estaremos aqui, se Deus quiser, firmes e fortes para mais um devocional. E continue aí nos outros dias, hein? Não desista, fica firme, tenha constância, persistência. Você vai chegar lá. Em nome de Jesus. Até semana que vem. Um beijo no coração.